Fala juventude, tudo bem? Guilherme Matar aqui na área, vídeo novo no canal retomando o nosso esquenta para a Copa do Mundo de 2026. E hoje eu vou falar de uma nação estreante em Copas, a seleção de Cabo Verde, lusófona, lá do continente africano, que vai jogar na Copa da América do Norte o seu primeiro Mundial. Pois é, eu vou falar um pouco aqui sobre o processo de classificação de Cabo Verde para essa Copa de 2026, porque para classificar para o Mundial, a seleção cabo-verdiana teve que fazer história, teve que deixar adversários de peso no continente africano pelo caminho. Cabo Verde, que já tinha passado ali perto de uma classificação, tinha sonhado com a possibilidade de classificar para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, só que ali uma questão técnica, uma escalação irregular de atleta num confronto chave, fez com que Cabo Verde fosse eliminada da eliminatória da África para a Copa do Mundo do Brasil e não pudesse prosseguir para a etapa definitiva do processo qualificatório. Enfim, passado esse susto na década passada, Cabo Verde voltou a ter uma possibilidade real de classificação para a Copa do Mundo agora, do ciclo de 2026, e dessa vez os cabo-verdianos aproveitaram a oportunidade, deu tudo certo para eles, eles conseguiram a classificação. Como eu mencionei, Cabo Verde teve que fazer algo complicado, porque a eliminatória da África para 2026 funcionava da seguinte maneira: você tinha ali a organização de grupos, e para conseguir uma vaga direta, você tinha que liderar esse grupo. E o grupo de Cabo Verde tinha duas seleções que já frequentaram Copas do Mundo ao longo do tempo. A seleção de Angola, que tinha jogado a Copa de 2006 na Alemanha, e a seleção de Camarões, que frequenta com muita assiduidade os mundiais. Então era uma questão muito complexa você tirar uma seleção tão tradicional assim do seu caminho, e Cabo Verde conseguiu. Para se ter uma ideia, em 10 jogos nas eliminatórias, Cabo Verde venceu 7 e perdeu apenas um. Perdeu apenas um jogo para Camarões, fora de casa, por 4-1. E um detalhe que é muito interessante é o aproveitamento em casa da seleção cabo-verdiana, que foi um grande diferencial. Nos 5 jogos que Cabo Verde mandou, não tomou gol, simplesmente ficou zerada jogando em casa. Desses 5 jogos, venceu 4, empatou apenas na estreia, um 0-0 contra os angolanos, e depois venceu os demais. Esse fator casa, portanto, de 4 vitórias em 5 possíveis, foi um dos grandes determinantes para que a equipe lusófona conseguisse sua classificação. No primeiro turno, a equipe terminou ali em 5 jogos vencendo 3, empatando 1 e perdendo 1, essa derrota para Camarões que eu citei. E aí no retorno, uma classificação ali de apenas 2 pontos perdidos em 15 disputados fez com que a equipe conseguisse prevalecer, conseguindo uma vitória muito fundamental contra Camarões, o seu adversário mais direto, jogando em casa, e aí uma vitória na última rodada contra Eswatini por 3-0 fez com que Cabo Verde conseguisse concretizar esse sonho, que bateu na trave de certa forma para o ciclo de 14, mas agora para o ciclo de 26 se tornou real. É isso, jovem. Esse era o detalhe que eu queria ressaltar sobre Cabo Verde, uma seleção estreante em Copas do Mundo que vai viver a sua primeira experiência em mundiais de futebol de campo masculino em 2026. Uma seleção que a gente pode chamar de globalizada, multicultural, já que vários jogadores que classificaram Cabo Verde para a Copa não nasceram no país, apesar de terem origens cabo-verdianas, por conta de processos migratórios ali de várias famílias que saíram de Cabo Verde para morar em outros países. Esses caras nasceram então em outras nações, mas têm essa origem cabo-verdiana. Optaram por defender Cabo Verde e ajudaram a equipe a se classificar para o seu primeiro Mundial. O que vai acontecer com Cabo Verde em 2026? Vamos descobrir quando a Copa chegar. Um grande abraço, jovem. Até a próxima.